Existe uma verdade que talvez você esteja evitando ouvir. Não porque seja difícil de entender, mas porque, quando você realmente entende, começa a perceber que algumas coisas precisam mudar. Talvez você esteja esperando uma resposta de Deus, esperando uma oportunidade, esperando alguém voltar, esperando sua vida finalmente começar a dar certo. Mas e se o que está impedindo você de avançar não for aquilo que você está esperando? E se for algo dentro de você que Deus está tentando revelar? Fique até o final, porque a última verdade desta mensagem pode ser justamente aquela que você precisava ouvir, mas ninguém teve coragem de dizer. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando que perdeu tempo demais. Você olha para trás e vê decisões erradas, oportunidades desperdiçadas, relacionamentos que terminaram e sonhos que não aconteceram. E então começa a pensar: agora é tarde demais para mim. Mas essa é uma das maiores mentiras que a desesperança pode colocar dentro do coração. Você não precisa voltar no tempo para começar novamente. Você precisa começar de onde está. Deus não pediu que você tivesse um passado perfeito. Ele não pediu que você nunca errasse. A Bíblia está cheia de pessoas que passaram por momentos difíceis, tomaram decisões erradas, enfrentaram consequências e, ainda assim, tiveram suas histórias transformadas. O problema é que você está olhando para aquilo que perdeu, enquanto Deus pode estar olhando para aquilo que ainda existe. Ainda existe vida, ainda existe escolha, ainda existe oportunidade de mudar, ainda existe a possibilidade de pedir perdão, ainda existe a possibilidade de reconstruir, ainda existe um caminho, e talvez você esteja esperando sentir coragem para começar. Mas coragem nem sempre aparece antes do primeiro passo. Às vezes, ela nasce depois que você decide caminhar. Então, pare de esperar que tudo esteja perfeito. Você não precisa saber exatamente como será o próximo ano. Precisa apenas decidir o que fará com o dia que Deus colocou diante de você. Talvez o seu recomeço não seja grandioso. Talvez seja simplesmente uma oração sincera, uma decisão, um pedido de perdão, uma mudança de atitude, uma página nova. Mas não despreze pequenos começos, porque grandes histórias também começam com um único passo. Agora chegamos à verdade que talvez seja a mais difícil de aceitar. Muitas vezes pedimos: Deus, muda a minha situação. Abre aquela porta, resolve aquele problema, faz aquela pessoa voltar, me tira dessa fase. Mas raramente paramos para perguntar: Senhor, o que o Senhor quer transformar em mim através disso? Porque é muito mais confortável pedir que Deus mude as circunstâncias do que permitir que Ele mexa no nosso coração. Talvez você esteja pedindo uma nova oportunidade, mas Deus esteja preparando você para saber lidar com ela. Talvez esteja pedindo uma bênção, mas Deus esteja ensinando responsabilidade. Talvez esteja pedindo uma porta aberta, mas Deus esteja ensinando discernimento para saber qual porta realmente vale a pena atravessar. E talvez você esteja pedindo que Deus retire uma luta, enquanto Ele está produzindo dentro de você uma força que você ainda não possui. Romanos 12:2 diz: Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Perceba, Deus não quer apenas mudar aquilo que está ao seu redor. Ele quer transformar aquilo que está dentro de você. Porque se tudo mudar do lado de fora, mas você continuar sendo exatamente a mesma pessoa por dentro, talvez os mesmos problemas voltem a aparecer de outras formas. Por isso, talvez a oração que você precisa fazer hoje não seja: Deus muda tudo ao meu redor, mas: Deus começa em mim.
Muda minha maneira de pensar, muda minhas escolhas, muda aquilo que eu preciso abandonar. Ensina-me a perdoar, dá-me sabedoria, dá-me domínio próprio, ensina-me a confiar. E quando Deus começa a transformar você por dentro, aquilo que parecia apenas uma fase difícil pode começar a ganhar um novo significado. Talvez você ainda não esteja vendo a mudança que pediu, mas talvez Deus já esteja iniciando a mudança mais importante, a mudança de quem você está se tornando. Talvez esta seja a última verdade que você precisava ouvir. Sua vida não precisa permanecer como está, mas para que algo novo comece, talvez algumas coisas antigas precisem terminar. Uma mentalidade, um hábito, uma escolha, uma relação que afasta você de Deus, uma versão de você que já não pode continuar governando sua vida. Não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de mudar. E não tenha medo de admitir que algumas coisas precisam ser diferentes, porque reconhecer que precisa mudar não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. E talvez, enquanto você estava pedindo para Deus mudar sua história, Ele estava preparando você para escrever um novo capítulo. Então, antes de sair deste vídeo, faça uma pergunta a si mesmo. O que Deus está tentando transformar em mim? Talvez a resposta para essa pergunta seja o começo da mudança que você tanto esperava.